O que prédios gigantescos, estoques milionários e as maiores verbas da televisão brasileira têm em comum? Eles viraram pó. Grandes atacadistas, como a Ricardo Eletro, que entrou em colapso, faliram e não foi por causa de dinheiro. Foi por causa de uma doença silenciosa, corrosiva, chamada miopia estratégica. Ela não nos permite visualizar nosso processo de venda com clareza. Isso acaba afetando o nosso resultado. Olá, eu sou Luca de Lima, sou diretor da Lume Tecnologia e nessa série de vídeos nós vamos abordar e dissecar o significado de CRM, Customer Relationship Management, ou seja, o gerenciamento da sua relação com seu cliente. Ao longo dos últimos anos, quem tinha o poder era a indústria. A regra era muito simples: produzir, empurrar para o varejo e gritar para vender. Mas isso já mudou. Antigamente, o detentor de estoque que tinha o poder passou para o detentor de informação. Então, você, empresário, que ainda pensa como a era industrial, seu CRM não tem valor algum. Você tem simplesmente um cemitério de dados. As empresas ainda trabalham com os 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Isso é da era industrial, não funciona mais. Agora, nós precisamos trabalhar com os 4 C's: cliente, custo para satisfazer, conveniência e comunicação. Primeiro, nós vamos trocar o produto pelo cliente. Não vamos mais vender as especificações do nosso produto, mas sim qual problema nós resolvemos para o nosso cliente. Segundo, o custo para satisfazer. Nós vamos esquecer o preço, mas sim trabalhar com o custo para satisfazer o nosso cliente. Isso inclui tempo que ele passa na fila, site lento, tudo isso afeta no valor percebido pelo cliente. 3. Esquece a praça, ponto de distribuição. Vamos trabalhar com conveniência. Nosso cliente ele quer facilidade, ele quer comprar às 3 da manhã de pijama. E se você criar qualquer atrito, ele vai desistir e não vai querer mais. Quarto, a promoção vai virar a comunicação. A promoção que antes era um monólogo fechado entre você sozinho gritando vai virar um diálogo. Você vai escutar o que o cliente precisa e vai trabalhar com isso. A Ricardo Eletro focou obsessivamente em preço e promoção, preço e promoção. O slogan deles era: nós cobrimos qualquer oferta. Eles ensinaram o cliente a ser desleal, ensinaram o cliente a procurar sempre um preço mais baixo. Quando chegou a pandemia, a Ricardo tinha as lojas todas fechadas, lojas físicas, e a Amazon dominou o mercado online, com a facilidade e com os preços agressivos. E com isso, os clientes acabaram migrando. E para você, empresário, não cair nesse mesmo mal, nessa mesma doença, aqui eu vou mostrar como você pode estruturar esse processo. Aqui a gente vai trabalhar com a pirâmide, com a base de pessoas. A base sempre vai ser as pessoas que estão conosco, com quem a gente trabalha. Elas precisam estar dispostas a evoluir com a empresa. Segundo, processos. Os processos precisam estar bem estruturados. Se a gente fizer um processo mal feito, não adianta em nada. Não adianta ter uma estratégia boa. E por último, então, a gente vem com a técnica, com a tecnologia, como utilizar ela a nosso favor. O principal erro que eu vejo é na base da pirâmide: as pessoas. As empresas contratam ferramentas de CRM achando que vai fazer milagre, sendo que as próprias pessoas não entendem a utilidade dela, acham que é apenas um sistema de vigilância. Isso acaba sabotando o próprio projeto. Aqui a cultura vem antes do código. A cultura empresarial vem antes do código. Processos é a nossa parte do meio da pirâmide, é onde que forma toda a estrutura. Os processos, eles precisam ser bem feitos, precisam ser bem estruturados. Não adianta eu ter um atendimento ruim e colocar uma estratégia boa. Não vai dar certo. Nós precisamos ter um atendimento bom para poder colocar estratégia. Se nós tivermos um atendimento ruim e automatizar tudo, colocar um CRM, a gente só está tornando esse nosso atendimento ruim e inescalável. Agora nós vamos para a pontinha da pirâmide, a finalização, a nossa estratégia. A estratégia é dividida em 4 partes. Qual delas está faltando dentro da sua empresa? Um CRM estratégico, o cérebro, a cultura da empresa. Por exemplo, a Magalu. A Magalu que trouxe essa digitalização da humanização. Trouxe a Lu
que é um ótimo exemplo de humanização dentro para facilitar e melhorar a experiência do cliente. Um CRM operacional, as automações do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você fala com o suporte, com a Nubank, por exemplo, eles não pedem 10 vezes o seu CPF para achar o cadastro, eles já têm o histórico. É a facilidade para o atendimento, a facilidade para trazer informação para o cliente. Um CRM analítico, utilizar o Big Data ao nosso favor. Por exemplo, o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é o melhor exemplo disso. Quando você compra fraldas regularmente, ele sabe que você tem um bebê. Quando você deixa de comprar essas fraldas, ele começa a te oferecer promoção de lenço umedecido. Eles estão usando as informações dos próprios clientes para personalizar o atendimento. E por último, a estratégia de um CRM colaborativo. É uma rede, um network. E o grande exemplo disso é o iFood. O iFood compartilha informações com os seus restaurantes. Para quê? Para eles vender mais e trazer mais ganhos para o iFood. A Saraiva, por exemplo, ela não colapsou por causa das livrarias bonitas, a quantidade de livros que eles tinham. Eles colapsaram porque o Kindle era muito mais conveniente. Era muito mais fácil eu ler um livro no Kindle do que ir na Saraiva comprar. Se você, empreendedor, você quer evitar esse destino, quer evoluir, mudar a cultura da sua empresa, eu vou dar um dever de casa para você. Vou dar uma tarefa para você trabalhar. Você vai pensar no modelo IDIC. Identificar, diferenciar, interagir e customizar. Você vai identificar quem é seus clientes. Você precisa saber exatamente quem está comprando de você. Você vai diferenciar qual é o valor que esses clientes agregam a você e qual é a necessidade que você resolve deles. Você vai interagir com eles. Preciso que você descubra qual é a maneira mais econômica e mais eficaz de interagir com esse cliente. E customizar. Você vai customizar a sua oferta para o cliente, o seu atendimento. O que você está oferecendo, você vai customizar para cada um dos clientes. Se você trata todos os seus clientes iguais, você não está fazendo uma estratégia. Você não está fazendo CRM. Está fazendo apenas panfletagem de luxo. Centralidade no cliente é estar disposto a sangrar por ele nos processos internos para ele não se afetar no processo de compra. Você precisa transformar o processo de compra em uma experiência e ter as ferramentas necessárias para isso. Agora a grande pergunta, como saber se vale a pena sangrar pelos seus clientes? Nos próximos vídeos nós vamos trazer aqui métricas, como você pode calcular métricas LTV, CAC e assim poder entender se vale a pena trabalhar com aquele cliente ou não.